fundo escuro do universo, onde a luz se curva e o tempo parece desacelerar, existe um tipo raro de estrela morta, tão intensa, tão imprevisível, que desafia os próprios limites da física conhecida. Ela não brilha como o Sol, não aquece como uma estrela comum. Ela pulsa, explode, distorce o espaço ao seu redor com um campo magnético bilhões de vezes mais forte que qualquer coisa que possamos criar na Terra. Essas entidades cósmicas têm um nome quase esquecido fora dos círculos científicos: magnetars. Durante décadas, eram apenas hipóteses, enigmas envoltos em silêncio. Mas agora, com o olhar penetrante do novo telescópio IXPE da NASA, começamos a decifrar seus segredos, não por meio de imagens visuais, mas captando a polarização dos raios X emitidos por essas explosões estelares. E o que estamos descobrindo vai muito além das expectativas. São pistas sobre a matéria em seu estado mais extremo. São ecos da morte violenta de estrelas. São sinais de que, mesmo na quietude do espaço profundo, há fúria e há ordem. Você está prestes a embarcar em uma jornada por pulsares, campos magnéticos colossais e pela fronteira da astrofísica moderna. Uma jornada onde o silêncio do cosmos não é ausência de som, mas presença de poder. Este é Magnetar, a fúria silenciosa do universo, e o universo vai sussurrar seus segredos. Centelha silenciosa. Agora aceleramos no tempo, até cerca de 11.000 anos atrás. Em uma das regiões mais densas da Via Láctea, um evento singular mudou para sempre a paisagem celeste. Uma estrela massiva, muitas vezes maior que o Sol, consumiu seu combustível nuclear em um ciclo inevitável, que culminou em uma catástrofe cósmica. Mas sua morte não resultou apenas em uma supernova. Não. O que nasceu ali foi algo ainda mais raro, mais poderoso, mais misterioso: o nascimento de um magnetar. Na vastidão silenciosa do cosmos, onde o espaço parece imóvel, onde a luz mal se espalha, uma explosão irrompe com energia equivalente a centenas de bilhões de sóis. Durante poucos segundos, essa estrela morta brilha mais intensamente do que toda uma galáxia. Mas em meio aos escombros, algo inesperado se forma. Não uma estrela comum, não um buraco negro, mas um objeto tão compacto e tão magneticamente extremo que desafia qualquer explicação convencional. Um coração denso com o diâmetro de uma cidade, mas um campo magnético trilhões de vezes mais intenso que o da Terra. Ali, na escuridão remanescente do colapso, uma força silenciosa começa a pulsar. Invisível aos olhos humanos, mas absolutamente real. Esse campo magnético colossal se estende por milhares de quilômetros, torcendo o espaço ao redor, como se o próprio tecido do universo estivesse sendo esticado. Essa nova entidade cósmica, agora chamada de Magnetar, começa a emitir rajadas de raios X e ondas de rádio que se espalham como suspiros violentos por todo o espaço profundo. O que é assustador nos magnetars não é apenas sua força, mas seu silêncio. Eles não gritam, como buracos negros devorando matéria. Não brilham, como estrelas jovens queimando hidrogênio. Eles aguardam, eles pulsam e, de tempos em tempos, liberam uma onda de energia tão intensa que pode atravessar sistemas solares inteiros. Como se o universo estivesse sendo lembrado da violência de sua própria criação. Um desses objetos, conhecido como SGR J1830-0645, despertou o interesse especial dos cientistas. Localizado a cerca de 13.000 anos-luz da Terra, ele foi o primeiro magnetar a ter sua polarização de raios X medida com precisão pela missão IP da NASA. Foi ali que pela primeira vez conseguimos ver além do brilho. Não apenas a intensidade dos raios X, mas o modo como os fótons se organizam.
revelando padrões ocultos sobre o ambiente extremo ao redor de um magnetar. A polarimetria de raios-x funciona como uma lente invisível. Ela nos permite entender o que o olho não vê. Ela revela como o espaço distorce a luz que passa por ele, como o campo magnético torce a realidade. Com seus sensores extremamente sensíveis, captou os detalhes mais sutis: o alinhamento da luz, a dança dos fótons, a geometria do invisível. Essas pistas nos mostraram que a luz de um magnetar não vem só de calor ou de rotação. Ela é moldada por interações caóticas entre partículas carregadas e campos magnéticos inimagináveis. E nesses ambientes extremos, até mesmo o vácuo, o espaço vazio, se comporta de forma exótica. Ele se curva, ele polariza a luz, ele muda. A estrutura do universo, literalmente, se altera ao redor de um magnetar. E tudo isso foi medido daqui, do nosso pequeno planeta. Décadas atrás, estudar um magnetar era ficção científica. Hoje, com instrumentos como o IXP, nós começamos a ler o que antes era ilegível. O cosmos fala, em sussurros, em pulsos de luz polarizada, e nós começamos a escutar. Mas cada nova descoberta não fecha uma porta, ela abre mais perguntas. O que mais esses objetos escondem? Por que nascem tão raros? Como conseguem deformar o espaço com uma simples erupção magnética? E a pergunta mais inquietante: o que aconteceria se um magnetar entrasse em erupção próximo de nós? Ainda não temos respostas definitivas. O que sabemos é isto: os magnetars estão entre os objetos mais extremos do universo. Eles concentram uma energia absurda em um espaço minúsculo e, ainda assim, permanecem silenciosos, misteriosos, quase invisíveis. Em meio à vastidão cósmica, onde galáxias nascem e morrem em escalas de bilhões de anos, os magnetars são lembretes vívidos de que o universo ainda guarda segredos que desafiam até as mentes mais brilhantes da ciência. Eles são o sussurro de um universo que fala em uma linguagem que só agora começamos a compreender. Agora aceleramos no tempo até 2021. Na vastidão silenciosa do espaço, enquanto a Terra girava em sua rotina cotidiana, um novo passo era dado em direção ao desconhecido. O ano era 2021, e pela primeira vez na história, a humanidade se preparava para escutar os sussurros magnéticos das estrelas mortas. Durante décadas, os astrônomos haviam observado o universo em todas as suas frequências: luz visível, ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta. No entanto, uma fronteira permanecia quase intocada: a polarização da luz de raios-x. Essa radiação, gerada por eventos cósmicos extremos, guardava segredos sobre os campos magnéticos mais violentos do cosmos. Mas até então, não tínhamos olhos capazes de captá-los. Foi então que nasceu um novo observatório espacial, com uma missão singular: não apenas registrar o brilho dos corpos celestes, mas decifrar como sua luz é torcida, moldada e orientada pela força invisível dos campos magnéticos. Um satélite de tecnologia refinada, sensível o suficiente para captar a dança silenciosa da radiação que atravessa o tempo e o vácuo. Ao atingir sua órbita, a cerca de 600 quilômetros da superfície terrestre, o telescópio se posicionou como um sentinela da luz extrema. Seus sensores foram calibrados não apenas para detectar de onde vinham os raios X, mas como vinham: sua polarização, direção e intensidade. Uma leitura sutil, porém revolucionária. Um dos primeiros alvos foi uma estrela morta, localizada a cerca de 13.000 anos-luz da Terra, na constelação de Escudo. Chamado SGRJ 1830-0645, esse objeto não era uma estrela comum, mas um magnetar, uma das entidades mais extremas que o universo já produziu.
Meses antes, ele havia emitido uma explosão poderosa, um surto de raios X que ecoou pelo espaço. Até ser finalmente detectado, a luz dessa explosão partiu quando os primeiros humanos começavam a praticar agricultura. Ela atravessou o espaço por milênios, passou por nuvens de gás, por regiões de vácuo absoluto, até chegar à órbita terrestre. E ali, em sensores frios, envoltos em silêncio, essa luz foi registrada com um detalhe sem precedentes. Os dados revelaram algo extraordinário. A radiação não estava desorganizada. Pelo contrário, havia uma ordem, um alinhamento sutil. A luz era polarizada de forma coerente, como se tivesse atravessado uma lente natural esculpida por campos magnéticos colossais. Essas observações, as primeiras desse tipo em um magnetar, mostraram que o ambiente ao redor desses objetos é altamente ordenado, com campos magnéticos tão intensos que distorcem até as propriedades fundamentais da luz. A polarização indicava que os fótons atravessavam uma região onde o vácuo se comportava de maneira diferente, uma antiga previsão da física quântica, agora observada diretamente. Tudo isso confirmava o que muitos teóricos já suspeitavam, mas jamais haviam visto com clareza. O espaço ao redor de um magnetar é tão extremo que até mesmo o vácuo, esse nada, torna-se um meio físico. Sob a influência desses campos magnéticos colossais, o vazio é deformado, esticado, transformado. Mas o mais impressionante era o padrão. Os dados não revelavam caos, mas simetria. Era como se a própria estrutura da radiação obedecesse a uma geometria profunda, quase harmônica. E de forma inesperada, o universo parecia menos aleatório do que imaginávamos. A missão seguiu, observando outros remanescentes de supernovas e objetos exóticos. Mas foi nesse primeiro encontro com um magnetar que a revolução começou. Um novo tipo de observação nascia. Uma visão que não apenas captava o brilho, mas compreendia a orientação íntima da luz que o compunha. Pela primeira vez, a humanidade decifrava uma linguagem antiga, escrita em ondas de energia extrema. Uma mensagem que cruzou os séculos para contar como as forças invisíveis moldam as estrelas, distorcem o espaço e desafiam os limites da física. Agora aceleramos no tempo até o instante em que a luz revelou a geometria do invisível. Os dados estavam diante de nós, mas o que exatamente significavam? O universo havia nos entregado mais do que brilho e intensidade. Pela primeira vez, nos mostrava a orientação da luz, como se cada fóton carregasse uma assinatura íntima da força que o havia lançado ao espaço. Ao observar a explosão de SGR J1830-0645, algo se tornou evidente. O campo magnético não era apenas forte, ele era estruturado. Como um arquiteto invisível, moldava o espaço com linhas de força. Essa descoberta abriu caminho para uma nova forma de leitura do cosmos, a geometria dos campos. A polarização da luz, medida com precisão nunca antes alcançada, revelou um alinhamento surpreendente. Os fótons não estavam embaralhados, seguiam padrões. Isso indicava que o magnetar não era um caos de forças colapsadas, mas um sistema que exibia coerência e ordem, mesmo sob pressão extrema. Imagine um campo magnético tão intenso que força o vácuo, o próprio nada, a se comportar como um cristal invisível, organizando as vibrações da luz, filtrando-as. É exatamente isso que os dados sugerem. A teoria da eletrodinâmica quântica, por décadas confinada a equações abstratas e experimentos limitados, agora ecoava nas profundezas do espaço. Esse fenômeno é chamado de birrefringência do vácuo. Em laboratório, detectá-lo é quase impossível, mas próximo a um magnetar, esse efeito exótico se manifesta com clareza. A luz se divide, muda de orientação, como se atravessasse uma lente feita não de vidro, mas de pura energia. Essa observação confirma o que muitos já intuíam. Magnetars não são apenas objetos exóticos, são laboratórios cósmicos naturais.
onde as leis fundamentais da natureza são testadas nos seus limites mais extremos, onde previsões da física teórica finalmente encontram verificação empírica. Os pesquisadores notaram também um detalhe crucial. A direção da polarização mudava com a energia da luz. Isso significava que diferentes camadas do campo magnético, mais próximas ou mais distantes da superfície do magnetar, afetavam os fótons de maneiras distintas. A partir disso, tornou-se possível reconstruir algo inédito, um mapa magnético tridimensional de uma estrela morta. Pela primeira vez, não vimos apenas onde a radiação nascia, vimos como ela era moldada ao longo do caminho. Uma visão quase tomográfica do coração de uma tempestade estelar. Não se tratava mais apenas de observar, era preciso interpretar. E com cada nova leitura, a ciência se aproximava de algo mais profundo, uma compreensão da matéria em seus estados mais extremos. O plasma altamente magnetizado que envolve os magnetars pode conter pistas sobre a física além do modelo padrão, e talvez até sobre o que acontece nos momentos finais de uma supernova. Com cada dado coletado, a ciência ganhava um tom de poesia, porque estávamos vendo algo que nunca havia sido visto. O rastro da ordem dentro do extremo. O universo, longe de ser um acidente de caos, começava a se revelar como um sistema de engrenagens ocultas, um mecanismo invisível onde até os corpos mais violentos obedecem a princípios elegantes e compreensíveis. E quanto à fonte dessa ordem? Não temos ainda uma resposta, mas ela está lá, não como crença, mas como evidência de um cosmos que insiste em ser inteligível. Um universo onde até a destruição mais intensa segue leis que podemos medir, entender e traduzir em linguagem humana. Neste capítulo da investigação cósmica, o céu deixou de ser apenas visível, ele se tornou legível. Agora aceleramos no tempo até o momento em que o espaço se distorce sob um campo invisível. Em um ponto remoto da Via Láctea, onde a luz das estrelas morre antes de nos alcançar, algo mais antigo que o tempo visível ainda pulsa. Não é som, não é imagem, é uma distorção sutil, como se o próprio espaço curvasse os ombros diante de uma presença invisível. Ali, um magnetar gira silenciosamente. Não é o mais brilhante, nem o mais próximo. Mas sua existência revela um segredo que, até agora, escapava às nossas ferramentas. O espaço não é neutro. Sob certas condições, ele responde, reage, revela tensões que não deveriam existir, a menos que algo esteja forçando suas entranhas. Essa força é o campo magnético de um magnetar. Quando dizemos que um magnetar tem um campo de até 10 elevado a 15 Gauss, falamos de algo que desafia até mesmo a imaginação. Para efeito de comparação, o campo magnético da Terra é de cerca de 0,5 Gauss. Isso significa uma diferença de trilhões de vezes. Um campo tão poderoso que poderia apagar os dados de um cartão de crédito a 100 mil quilômetros de distância. Um campo capaz de romper átomos, distorcer órbitas eletrônicas, alterar a geometria do espaço ao redor. E aqui, no centro desse campo, a física começa a falhar. Os elétrons deixam de obedecer às regras tradicionais. O vácuo, antes passivo, torna-se um meio refratário. O espaço ao redor do magnetar se adensa, torna-se opaco. Um plasma pulsante, onde partículas nascem e morrem em frações de segundo. Criadas não por colisões, mas por pura força. Os modelos computacionais, por mais avançados que sejam, mal conseguem acompanhar. É preciso considerar a gravidade extrema, densidades próximas às do núcleo atômico, a anisotropia do espaço e a interação com campos que já não são vetores, mas entidades quase vivas. Cada linha de campo é uma trajetória possível, um caminho que a matéria pode ou não seguir. Nesse ambiente, até mesmo a luz precisa escolher um lado. Ela se curva, se atrasa, se polariza. A luz obedece a uma força que não pode ser tocada, mas que domina tudo com mãos invisíveis.
É como se estivéssemos espiando por uma fresta da realidade onde as regras não cessaram de existir, apenas mudaram, não por capricho, mas por coerência com uma física que ainda não compreendemos por inteiro. As observações feitas pelo ISP mostram que os pulsos de luz vindos dos magnetars não são ruído aleatório. Eles têm ritmo, padrão, desvios sutis. A luz interage com algo que vibra, que se altera com o tempo. Isso sugere que o campo magnético do magnetar não é estático, ele pulsaria, torcendo-se e colapsando até se reorganizar. Essa instabilidade pode estar por trás das explosões de raios X que observamos. É como se, em certo ponto, o campo atingisse um limite crítico. Sua estrutura cede, liberando uma quantidade colossal de energia, tudo em milissegundos. Como uma mola torcida ao extremo, até não aguentar mais. Essas erupções, chamadas outbursts, são os gritos dos magnetars, vozes silenciosas em espectros invisíveis, carregadas com mais energia que bilhões de bombas nucleares. E mesmo assim, com tamanha fúria, duram pouco, apenas um instante. Mas um instante que ilumina os mistérios da matéria sob pressão absoluta. Talvez o mais surpreendente seja perceber que, mesmo nos momentos mais extremos, ainda existe padrão. Ainda há lei. A ciência, agora munida de novas ferramentas, começa a ouvir essas vozes, traduz pulsações em equações, decifra espasmos do cosmos como páginas de um livro antigo. E esse livro nos fala de uma realidade onde forças ocultas moldam tudo, onde o que não se vê com olhos comuns é, na verdade, o que sustenta o universo. Força, campo, energia são apenas nomes, rótulos frágeis para tentar traduzir aquilo que está além. Mas no fim, tudo aponta para algo maior. Uma arquitetura invisível, mas inteligível. Um universo que pulsa com lógica e fúria, beleza e simetria, como uma partitura escrita em silêncio estelar. Estamos no limiar do desconhecido. O universo, esse vasto palco de matéria e energia, sempre falou conosco em silêncio, na luz que percorre bilhões de anos, na gravidade que dobra o espaço, no tempo que esculpe estrelas e galáxias como escultores cósmicos. Mas agora, pela primeira vez, ouvimos uma nova linguagem. A linguagem da polarização. Ao observar um magnetar em erupção com olhos sensíveis aos espectros mais extremos, percebemos algo além dos dados. Vimos a estrutura da realidade sendo esticada, moldada, torcida por um campo magnético tão intenso que desafia nossa compreensão. O que isso significa? Significa que não estamos apenas medindo um objeto, estamos testemunhando como a física se comporta quando levada ao limite. O magnetar não é só uma estrela densa e magnetizada. É uma janela para um regime do cosmos onde tempo, espaço, luz e vácuo se dobram sob forças quase absolutas. Ali, o campo magnético atinge 10 elevado a 15 Gauss, 1 trilhão de vezes mais forte que o da Terra. E a luz que escapa desse abismo não viaja em linha reta. Ela oscila, gira, se dobra no vácuo, como se o próprio nada virasse um meio denso, alterando o caminho da radiação. Esse fenômeno, antes apenas especulado nos quadros negros da teoria quântica, agora é realidade mensurada. Mas isso nos leva a uma pergunta maior. O que mais o universo esconde? Se há matéria invisível, a matéria escura, e se o vácuo pode agir como meio óptico, que outras forças ou estruturas ainda dançam nos bastidores cósmicos, indetectáveis até para as melhores tecnologias? Talvez o magnetar nos diga mais do que imaginamos, não com palavras, mas com sua existência. Talvez essas estrelas mortas, tão breves em vida e tão intensas em morte, sejam chaves ocultas do funcionamento do cosmos. Talvez interajam com a matéria escura ou moldem teias invisíveis que sustentam galáxias inteiras. É ousado? Sim. Mas é nisso que reside a beleza da ciência, não nas certezas, mas nas perguntas que ainda não conseguimos responder. Porque é isso que faz da ciência um ato de humildade.
o espanto que permanece mesmo depois de entender o mecanismo. A polarização dos raios X de um magnetar pode não mudar o seu dia, mas muda o nosso lugar no cosmos, porque ao olhar para um ponto no céu e ver a luz se curvar de maneira inesperada, reconhecemos a profundidade da ignorância e a grandiosidade do mistério. O ISP, tão pequeno diante do universo, tornou-se mensageiro de uma nova era. Uma era em que conseguimos ler o giro da luz, mapear campos invisíveis, ver o vácuo se comportar como matéria viva. Nada disso é especulação. É ciência rigorosa, observada, medida, confirmada. Mas também é beleza. Beleza no desconhecido, beleza no que ainda está por vir. Porque, em última instância, cada resposta revela uma nova pergunta. E cada estrela que morre nos mostra mais sobre o que é estar vivo em um universo tão estruturado e tão perigosamente belo. No silêncio absoluto do cosmos, até a fúria de uma estrela morta nos revela algo essencial: que a criação é mais profunda, mais complexa e mais bela do que somos capazes de imaginar. E talvez, ao contemplarmos a violência de um magnetar e a sutileza da luz que ele distorce, não estejamos presenciando o fim, mas o começo. O começo de uma nova forma de compreender o universo. Se isso te fez pensar, se isso te fez sentir, ou, simplesmente, se isso te maravilhou. Inscreva-se no Simplifica Aí e venha com a gente explorar os segredos do cosmos, porque a próxima descoberta pode mudar tudo.